bem-vindos a mais essa quarta-feira na nossa Casa de Amor Fraterno Universal. Vamos, como de praxe, fazer um pequeno exercício respiratório para que a gente consiga relaxar, entrar em harmonia com a espiritualidade que com certeza já está entre nós. Agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, ao nosso mestre e amigo Jesus e a todos os mentores e amigos da espiritualidade, especialmente os dessa casa, que sempre nos amparam e iluminam, nos ajudam na nossa caminhada. Após esse momentinho de relaxamento, teremos o prazer de escutar o nosso prezado e querido, estimado Manuel João. Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui ao Centro Espírita Amor Fraterno Universal. E hoje eu escolhi para conversar com vocês sobre um tema que, ao mesmo tempo que ele é palco de muitas reflexões, muitos debates construtivos até, mas ele também é palco de polêmica, de um certo incômodo, embora o incômodo que seja necessário de ser tratado dentro de uma casa espírita, e muitas vezes vamos tratá-lo até com questão de bom humor, que é o orgulho. O que é o orgulho? Normalmente a gente pega assim pelas questões do espiritismo e a gente entende, a gente escuta, a gente lê, que se diz o quê? Que a causa de todos os males da humanidade é o egoísmo e do orgulho, sendo que o orgulho, ele vem do egoísmo. Não é isso que nós ouvimos? Só que dentro de uma questão de orgulho, é necessário que nós também estudemos e possamos compreender a dimensão daquilo que a espiritualidade fala como sendo a causa dos males da humanidade, porque ao mesmo tempo em que o orgulho é algo que nos prejudica, sabendo usar, ele nos torna plenos. Porque eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai ser uma boa ou uma má notícia. Todo mundo tem orgulho. Isso faz parte da natureza humana. De que forma que nós podemos avaliar a extensão do orgulho? Porque o orgulho, seja ele benéfico ou não, ele vai de acordo com a compreensão que nós temos da vida. E o modo como nós colocamos diante da vida, principalmente em relação ao outro. E como é que eu quero dizer isso? Vamos lá. Se eu chegar para alguém aqui e disser, por exemplo, te chamar de orgulhoso, do nada, assim, você está conversando, alguma coisa, você fala, você é muito orgulhoso. Como é que você vai se sentir? Seja sincero. Desse modo que você falou, eu vou me sentir até ofendido, porque você não me conhece, pode passar me chamar de orgulhoso. Muito bom. Foi sincero na resposta. De 10 pessoas que nós chegarmos para essas pessoas, de 10, e dissermos assim, você é orgulhoso? Pelo menos 9 vai se sentir ofendido. Mesmo aqueles em que a gente conheça, ele vai se sentir ofendido. Por quê? Ninguém gosta que os defeitos se sobressaiam. É como
Como se mostrasse assim, tirasse uma peça de roupa e deixasse nu. Por quê? Porque a gente gosta de mostrar as nossas virtudes e gosta que sejam mostradas as nossas virtudes. Da mesma forma que você, meu querido, vamos supor que eu lhe conheço, na mesma proporção que eu lhe chamei de orgulhoso. Aí eu chego e digo assim: poxa, você é uma pessoa super legal, passa uma aura maravilhosa, você, poxa, é tudo de bom. Como é que você vai se sentir? Se realmente eu estou consciente disso que você está falando, eu vou me sentir bem, mas se eu realmente me sentir que não fiz tudo isso, aí eu vou me sentir mais tímido. Né? Mas vai gostar de ouvir. Vai sentir no orgulho, exatamente. Vai se sentir orgulhoso. Vai se sentir orgulhoso, do tipo, eu não sou nada disso. Imagina, eu sou uma pessoa simples. Vai querer disfarçar. Né? Vai querer disfarçar. Mas o orgulho, como a amiga comentou, vai ficar massageado porque, poxa, eu não sou nada disso, mas ele falou que eu sou uma pessoa super do bem. Então é sinal de que eu sou. Mesmo que no fundo, ele não valha nada, mas alguém massageou-lhe o ego e o orgulho aumentou. Né? E isso está relacionado a muitos dos ensinamentos que o Mestre Jesus ele comenta. E gozado, por que eu aqui, eu estava até comentando com meu amigo ali, justamente dessa questão da compreensão dos ensinamentos de Jesus, que eu falo muito, que eu admiro Jesus. Eu sou fã de carteirinha dele. Mas o Jesus, homem, não místico. O Jesus que anda sobre as águas, o Jesus que transformou água em vinho, isso é um fenômeno. Mas o homem que tem uma superioridade moral e espiritual, que reencarnou num planeta que naquela época era muito mais atrasado do que o que já é agora, e ainda assim ele conviveu, veio ao mundo, nasceu, cresceu, se comportou de uma maneira exemplar. E ainda, conforme dados históricos, ele ainda trabalhava, porque ele trabalhava, ele vivia e tinha seus momentos de lazer, conforme a gente mesmo vê pelas escrituras. Ele mostrou que a maior causa das doenças que nós temos, tanto do corpo como da alma, são de fundo emocional, por causa da ansiedade, por causa de não sabermos aproveitar e valorizar as lições que a vida e que a vida de um modo geral nos ensina. O interessante é que naquela época Jesus, ele já falava de coisas sobre que hoje são perfeitamente comprovadas pela psiquiatria e pela psicologia, pela psicopedagogia, que naquela época nem se sonhava em existir psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, mas ele já mostrava a verdadeira causa das doenças. Mas Jesus ele era um espírito iluminado. Tá, pode até ser, mas ele viveu como um homem. E ele abriu mão dos seus poderes de espírito superior, como ele mesmo ensinou quando ele foi tentado, segundo as escrituras. Quando Satanás nas escrituras diz para ele, que ele diz, eu estou com fome, e Satanás diz para ele, tá vendo essa pedra? Transforma ele em pão. Ele tinha poder de transformar aquele em pão? Tinha. E no entanto, o que foi que ele falou? Não é só de pão que vive o homem. Então ele mostrou ali o autocontrole. Principalmente numa situação de extremo estresse. Eu não sei vocês, mas quando eu estou com fome, eu fico nervoso. Eu fico. Eu sei disso. Eu fico.
sei vocês. Então, eu acho que se eu estivesse no lugar de Jesus e ele dissesse para mim, tá vendo essa pedra? Transforma em pão. Eu já ia dizer, ó, tô com tanta fome que vai na pedra. Quando ele foi levado para o topo do templo, numa montanha alta, e Satanás diz para ele, joga-te daqui, porque está escrito que Deus enviará os seus anjos para que te ampare nas mãos e você não tropece nem machuque a sola dos seus pés. Nesse momento eu estava mexendo de novo no orgulho de Jesus e ao mesmo tempo para do tipo assim, olha, se todo mundo te ver descer do templo flutuando, o pessoal vai acreditar em você. Orgulho, massageou o orgulho. Aquela coisa assim que a gente tem, né? Por isso que eu perguntei para o nosso amigo, e se eu encho a tua bola? Ou seja, ele estava enchendo a bola de Jesus. Todo mundo vai acreditar em você. E no entanto Jesus replica com uma outra escritura, porque o que o diabo fala para ele está escrito, de fato, está lá no Salmo 91. E no entanto Jesus responde com outro salmo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quando está dizendo não tentarás o Senhor teu Deus, não é que ele estava vestindo uma carapuça de orgulho, de que ele fosse dizendo, eu sou Deus, coisa que ele jamais falou. Mas ele estava dizendo o seguinte, não tenta ao Pai. Como muitas vezes, até por orgulho, nos enfiamos em situações arriscadas e de maneira desnecessária. Para quê? Para provar uma fé, para provar um ponto de vista? Vaidade, orgulho, coisa que ele não fez. Da mesma forma que quando o tentador leva Jesus à montanha mais alta e diz, você está vendo isso aqui tudo? Eu vou te dar. É só você se curvar e me adorar. Ali estava mexendo de novo no orgulho, na vaidade, poder. Coisa que todo orgulhoso supõe que tem. Poder. Ele supõe que tem. E no entanto Jesus olhou para ele e falou, afasta-te de mim. Retira-te. Ou seja, a lição por detrás da lição. Aquele que de fato quer crescer, que cresça primeiramente dentro de si mesmo. Porque o mais importante não é ter, mas é ser. E para ser, você não precisa de dinheiro. Posteriormente, Jesus ele diria, reafirmando esse ensinamento, mais um golpe no orgulho, quando ele viria dizer assim, aonde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Ou seja, você quer avaliar o caráter de uma pessoa? Vê os valores dela. Recentemente eu vi até no Facebook, que era assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. É uma frase batida até, mas é. Dá poder, dá dinheiro. A gente vai conhecer a personalidade de uma pessoa. Mas o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com orgulho? E ainda mais como eu falei agora, né? Poder. Aí vocês podem me perguntar, mas o que tem a ver poder com orgulho? Tudo a ver. E eu vou explicar por onde. De novo, pegando um ensino de Jesus, que eu admiro ele justamente por isso. Ele aproveitava todas as situações para ensinar. E ele ensinava muitas vezes falando, muitas vezes com atitudes e muitas vezes se calando. Quando ele está ali no meio de algum lugar ali, que ele está pregando, que ele está ensinando, que ele estava conversando, acontece um burburinho. Diz que, falação, do tipo assim, está chegando uma pessoa que não é muito benquista. Gozado, né? Isso aí, segundo o nosso calendário, foi 2013 anos atrás. Mas a gente pode estar numa rodinha. Chegou alguém que a gente não gosta, começa o falatório, né? Mudou a época, mas a atitude continua a mesma.
Nisso aparece um centurião romano, coisa que o judeu da época detestava. E o que é um centurião? Centurião, ele era o equivalente a um comandante, como se fosse um tenente, um capitão agora, e ele tinha 100 homens, 100 soldados sob as ordens dele. Por isso que se fala centurião. Ele se aproxima de Jesus e diz o seguinte: Rabi, que é mestre, eu tenho um servo, que mais do que um servo para mim é um filho, e ele está doente. Eu ouvi falar muito de ti, das coisas que o senhor faz, e o senhor deve ser um homem de Deus. Jesus olha para ele e fala: tudo bem, eu vou até a tua casa. Aí vem aquela famosa frase: não, mestre, você não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem que está acostumado a mandar e a ser obedecido. Eu comando homens. Se eu digo para um vai, ele vai. Se eu digo para este vem, ele vem. Se eu digo para aquele outro fica, ele fica. E eu sei que eu serei obedecido. Eu não preciso que o Senhor vá à minha casa. Basta uma ordem tua e eu sei que o Senhor será obedecido. Porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas diga uma palavra e eu sei que meu servo será salvo. E Jesus se vira para aquela multidão e diz, admirado até: vocês estão vendo? No povo escolhido de Israel eu não achei uma fé que nem desse homem. O romano era um pagão. E Jesus diz: seja feito como você fala, teu servo está curado. Ele nem vendeu as costas àquele centurião e veio a notícia de que o servo dele tinha se levantado da cama e estava curado. Existe uma lição por detrás disso. Por isso que eu falei: orgulho, poder. Normalmente aquele que pisa na garganta, normalmente aquele que acha que manda, ele é o mais orgulhoso, porque ele acha que ele tem poder. Só que estava ali um homem acostumado a mandar, um centurião, que com certeza já tinha participado de muitas batalhas. Talvez já tivesse matado muita gente, tinha escravos, já tinha aprisionado muita gente. Só que naquele momento ele sabia que ele estava diante de alguém com poder a mais do que ele. E por ele ser um homem acostumado a mandar, ele sabia que ali ele tinha que obedecer. Porque ele sabia que estava ali alguém que mandava mais do que ele. Daí a famosa frase: basta uma palavra tua e eu sei que tu vais ser obedecido. Ele não reconheceu Jesus como rei dos judeus, como ungido, como Messias. Para aquele centurião, Jesus era um judeu. Ele era um romano. Mas ele sabia que ali estava alguém que tinha mais autoridade do que ele, independente de nacionalidade. Jesus não perguntou para ele: me segue. Jesus não perguntou para ele: renuncia aos teus ídolos. Jesus só perguntou para ele: quer que eu vá na tua casa? Aí agora a gente vê mais uma lição, tanto de humildade do centurião, quanto de Jesus. Vamos supor, vamos fazer de conta.
tão quietinho. Não, esse é o diabo. Esse é o diabo. Seu Satã. Vamos fazer de conta que se em vez do meu amigo Carlos tivesse chegado aqui, tivesse sentado, vamos fazer de conta, fosse Jesus que estivesse sentado aqui. Boa comparação. Boa, né? Orgulhoso. O cabelo é igualzinho. O cabelo é igual. Aí Jesus chegasse e dissesse assim: eu vou na tua casa hoje. Como é que você iria se sentir? Ótimo. Opa! Ótimo! Não é todo dia que a gente recebe a visita de Jesus. Mas Jesus falou que ia na casa dele. Não ia na casa de vocês. Como é que vocês iam se sentir? Verdade? Iríamos se sentir péssimos. Eu ia tomar café com ele. Oi, esse aqui já foi sincero, né? Você já ia se convidar. Quer dizer, já ia dar trabalho pra tua mãe. Já ia dar. Tá vendo, já? Aí é que tá a lição. Aquele homem, em nenhum momento, olha a lição que foi dada ali para aquele povo daquela época. Um centurião pagão chegou para Filho de Deus, o Messias, para nós espíritas, o governador do planeta Terra. Quando o governador do planeta Terra falou: eu vou na sua casa, ele: não, você não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de que você entre na minha casa. Basta uma ordem tua. Primeiro que esse centurião, ele falou uma coisa que a gente já deu para perceber que ninguém aqui ia dizer. Ele é muito inteligente, esse centurião. Muito. Inteligente. Muito. Ele ia pegar um encargo muito grande se ele levar Jesus na casa dele. Mas é engraçado pensar por essa linha, porque só as pessoas também que têm esse tipo de consciência, de saber até onde podem ir, é que também reconhecem o poder dos outros. Exatamente. Porque a maioria não reconhece o poder dos outros. Não reconhece. Acha que só eles têm poder, só nós temos. Exatamente. Aí é que começam os embates. Aí é que começam os embates, começa o orgulho, começa a discórdia. E na sua linha de raciocínio, que só está coberto de razão, aí a gente começa a entender quando os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade. Sendo que o orgulho é filho do egoísmo. Na realidade, como o nosso amigo respondeu muito bem, se Jesus diz que vai na casa dele hoje, como é que ele se sentir? Ótimo! Ele foi sincero. Na realidade, eu gostei até mais da sua resposta do que muitas vezes em outras oportunidades que eu fiz essa dinâmica em grupo, e as pessoas dizem: eu não sei, a gente vê que a pessoa está fingindo, está procurando uma resposta, quando que vamos ser humano. Às vezes a gente quer ser espírito perfeito, mas ninguém vai ser um espírito perfeito antes de aprender a ser um ser humano. Porque o que vai educar o espírito nessa presente encarnação são os nossos atos humanos. E o primeiro passo para adquirirmos a humildade é assumirmos o que somos. E ninguém assume. Eu escuto muita gente dizendo assim: eu sou um cara legal. Ele pensa. Exatamente, ele pensa que é. Mas raríssimas exceções, meu amigo, eu ouvi alguém dizendo assim: eu sou chato. Você não foi lá em casa. Exatamente. Por exemplo, eu costumo sempre falar aqui, todo mundo já me conhece. É muito fácil a gente estar aqui na frente comentando com vocês, falando alguma coisa. Mas para quem já me conhece há muito tempo, eu também nunca neguei que eu tenho virtudes e tenho defeitos. E principalmente na hora dos defeitos, eu sempre falo. Quer saber como é que o Manuel é quando ele está nervoso? Pergunta para minha esposa. Deixei com fome. Manuel também? Gente boa. Então, para quem acredita em astrologia, além de eu me chamar Manuel, eu ainda sou de Escorpião. Não, né? Vocês estão vendo
como assim é muito sutil essa questão do orgulho e como ele compreendeu bem aqui o meu amigo, que ele pegou a linha de raciocínio e ele desenvolveu bem a minha conclusão. Que, mesmo para uma pessoa que tem autoridade, para ele reconhecer uma pessoa acima e ter a atitude que esse centurião tem, isso demonstra que primeiro ele se conhece e ele sabe as suas reais funções e ele reconhece que está ali alguém que é acima dele, que não vale a pena bater de frente, mesmo porque, historicamente falando, se ele leva Jesus para a casa dele, com os romanos, ele não ia ter confusão. Porque ele era romano, ele leva quem ele quer para a casa dele. Mas ele sabia que ele iria ter problemas com os doutores da lei e iria arrumar confusão para Jesus com os judeus. O que a gente vê, maior capacidade ainda desse centurião de reconhecer um poder superior, ao mesmo tempo ter raciocínio para ter uma atitude que não causasse uma rebelião. O que demonstra o quê? Que ele, de fato, era um comandante. E ele se preocupava com as pessoas ao seu redor e se preocupou com um judeu. O que já diferencia ele da maioria dos romanos. Por que eu digo assim, dessa questão do orgulho? Eu pego sempre essa parte para a gente conversar. Se eu for falar do orgulho, eu poderia falar, mas eu ia falar tanto, vocês iam dar opinião, eu ia dar exemplos, eu voltaria amanhã, voltaria depois da manhã, e o assunto não ia se esgotar. Porque para falar de orgulho, de vaidade, de egoísmo, a gente tem que falar da alma humana. Porque, poxa, a gente não pode ver quantas encarnações nós já tivemos, quantas atitudes de desrespeito para com o próximo e para com nós mesmos nós tivemos. Mas a gente pode conversar disso na atual encarnação. Apesar de eu acreditar em terapia de vida passada, eu penso que a melhor encarnação que nós temos é a atual. Quem que nunca faltou o respeito com o próximo? Qualquer próximo. Quando eu digo próximo, não está se resumindo só a namorado. O próximo. De um modo geral. Por exemplo, quem aqui nunca teve uma atitude de falta de respeito com a natureza? Por que a natureza deixaria de ser o nosso próximo, o mais próximo, se é graças à natureza que a gente veio ao mundo através da união de um homem e uma mulher? Alguém já tinha parado para pensar nisso? No alcance disso? Vamos lá. Normalmente a gente aprende não tomar o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro mandamento, né? Quantas vezes... Tem alguém aqui, acho mais fácil perguntar assim. Alguém que nunca disse assim, juro por Deus. Mas só levanta a mão quem nunca falou. Tudo bem, de repente a gente vê, ninguém nunca jurou por Deus, né, Carlos? De repente a força, eu juro. Mas quem nunca, quando era adolescente, quando era criança, fez assim, eu juro pela minha mãe mortinha. Coitado de mãe. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Até morta ela perdoa. Quantas vezes a gente já não matou a mãe? O pai? A esposa ninguém tem coragem de matar, mas vai que o patrão liga para casa, ela atende. Isso é respeitar o próximo? Não. E vocês sabem o porquê que a gente tem dificuldades em respeitar o próximo? O espaço do próximo? E até do próximo mais próximo?
Porque a gente não sabe respeitar a gente mesmo. A gente fala tanto, respeite para ser respeitado. É frase feita do movimento hippie dos anos 60, do New Age, da nova era. Todo mundo dizendo, respeite para ser respeitado, respeite o planeta, respeite e traga melhor qualidade de vida. Tudo isso é muito válido, mas como é que eu vou respeitar o planeta? Como eu vou respeitar a natureza? Como eu vou respeitar meu pai, honrar meu pai, minha mãe, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se eu não me amo? Primeiro que você falou, resume tudo. Se você vai amar o próximo como a si mesmo, você tem que amar a si mesmo. Exato. E aí você ama o próximo. Exato. Fácil. Que fácil. Se você conseguir, é fácil. Boa, se você conseguir é fácil. O problema é que não é difícil de conseguir, porque o próprio Cristo... Ele já foi pastor. Né? Eu tô... Pastor. A gente vê que há 2013 anos atrás, bastava a gente analisar o ensino de Jesus que a gente perceberia como o nosso amigo está colocando. É que por conta de fugir das responsabilidades, é muito cômodo eu ler e eu ouvir e dizer. Você tem que passar por isso. Porque criamos uma cadeia de responsabilidade em que é mais fácil eu deixar a responsabilidade nas costas do outro do que eu assumir as rédeas da minha vida e, em vez de jogar nas costas de Deus e dos bons espíritos e do meu anjo de guarda responsabilidades a mais, além das que aquele já tem, e eu fazer a minha parte, do que eu me esforçar para melhorar. Porque se eu me esforçar, eu vou começar a compreender todos os ensinamentos de Jesus, que o que ele fazia? Poxa, ele pegou um povo oprimido por uma casta sacerdotal, que eram os fariseus, os escribas, doutores da lei, saduceus, e oprimido por Roma. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E de repente chega um cara com 30 anos, um ilustre desconhecido, que ninguém conhecia ele. Um belo dia ele abre a boca, começa a me falar e ele começa a dar o quê? Esperança, ele começa a vender sonhos, ele começa a dar lições de como controlar a ansiedade, porque naquela época o pessoal vivia ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir, eu tenho que pagar imposto e sofria por antecipação, exatamente como nós fazemos hoje em dia, porque a gente sofre por antecipação, e no entanto ele chega e ele diz assim, não vos preocupeis com o que comer e com o que beber. Olha as aves do céu. Não plantam e nem ceifam. E no entanto o Pai Celeste as alimenta. E por acaso vocês são menos importantes para o Pai do que um pássaro? Quando ele diz, olhai os lírios do campo. Não pintam e não ceifam. E no entanto, nem Salomão, com todo o seu poder e riqueza, nunca se vestiu como a flor do campo. E se Deus pinta a flor no campo, que hoje cresce, amanhã é arrancada e jogada para queimar em feixe, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Lição de Jesus que aquele pessoal entendeu e hoje, 2013 anos depois, a gente não entende. Você deve se preocupar com as suas provisões, mas não demais, não em excesso, a ponto de que isso tire a sua vontade e liberdade de viver. Quando tiver sob um estresse profundo, vê a natureza, como ela é equilibrada. Ele ainda arremata no final, a cada dia o seu contento. Vocês conseguem agir assim? E cadê a fé? Boa pergunta. E cadê a fé? Gozado que Jesus ele pediu uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram uma semente de mostarda? Já viu?
Para quem não viu uma semente de grão de mostarda, ela é quase do tamanho da cabeça de um alfinete. Se não for até menor até. Porém, quando ela cresce, é uma árvore difícil de derrubar. Aí vocês perguntam, fé, o que é fé? Quem pode dizer para mim o que é fé? Eu adoro essa carinha que vocês Para mim fazem. seria um ato de esperança. Um ato de esperança. Boa. Quem se arrisca? Pode falar lá. Não, tô só pensando. Não, fé Crença. Fé é você simplesmente acreditar que você não pode, mas alguém pode por você. Então, de certa maneira, você pode até transferir o teu problema, a tua necessidade. Eu posso dizer, eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas eu acredito que vou comer. Porque alguém proverá. Isso para mim é fé. Certo. Isso dá para estender. Dá para estender. Então vamos analisar um pouquinho aqui. Vamos entrar numa dinâmica mais uma. Fé é acreditar que alguém pode prover. Ou que alguém pode resolver, ou que alguém... Então, acreditar, a gente supõe que acreditar vem de crer, crença. Então, eu acredito que alguém pode prover. E se de repente, por A mais B, acontece alguma coisa, vamos supor que eu provo para você que ninguém vai te prover. Como é que você sente? Não me sinto frustrado. Porque se de repente não foi provida a minha necessidade, há outras circunstâncias que podem entrar nessa equação. E uma delas é o meu merecimento. Será que eu tenho? Aí é que entra numa outra questão. O meu merecimento, será que eu tenho? Aí eu pergunto para você. Até que ponto o ser humano ele não vai se questionar acerca disso? Até que ponto que o orgulho Vai, muita gente, quase todos nós, acho que ninguém se questiona. Porque a gente sempre acha que merece, ou sempre acha que precisa. Mas às vezes a gente não precisa agora. Porque nós temos uma visão pequena, não passa daqui do nariz. E cadê a visão de médio e longo prazo? Minha mãe costuma dizer que o atraso é sempre amigo. E eu, muitos anos, não entendi isso. E depois de velho, já tive várias vezes que provei que é verdade o que ela fala. Porque nem sempre o que nós queremos, o que nós precisamos, na minha opinião, tem que ser agora. Ou deve ser agora. Certo. Às vezes não é para agora. Você não está preparado ainda. Você ainda precisa dar uma mexida, tirar umas arestas. E aí você vai receber depois. Gostei E eu de acho você. que isso também passa pela fé. Gostei de você porque você pegou bem a minha linha de raciocínio. Eu tenho essa prática de algum tempo para cá também. Parei de pedir A, B, C. Porque muitas vezes a gente está pedindo coisa que não vai nos fazer bem. Nós não temos a percepção daquilo que a gente está pedindo. Exatamente. Eu quero um carro vermelho, eu quero um carro vermelho. Aí Cachorro um neguinho. bombeiro em cima de você te atropela. Um carro vermelho. Então, não é por aí. Exatamente. Não é por aí. O que a gente tem que solicitar é o que de melhor O que aconteça. pode ser melhor para mim. Aconteça. O que vier é sempre. Eu iria mais longe, não só melhor para mim, porque as coisas não tem que ser só melhores para Não, você. eu digo. Tem que ser melhores também Então, para quem está em volta. mas quando a gente. Eu estou dando um exemplo específico de. Ai, Senhor, eu preciso disso, eu quero. Não, o de melhor sempre acontece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará e toca o bonde. O que vier. Sabe o porquê que, pegando o exemplo do que o Carlos falou, e também a conclusão que você falou, sabe o porquê que Salomão, ele foi, como Jesus falou, tinha poder e glória e riqueza? Porque quando Deus se apresentou para ele, desdobrou ele e perguntou, pede o que você quiser. Está lá no Antigo Testamento. Ele chegou e falou, te peço sabedoria. E Deus falou, para você pedir sabedoria, é que eu vou colocar os povos aos teus pés. E Salomão pediu certo, porque se você tem sabedoria, você sabe administrar a sua vida. Você sabe inclusive pedir. E sabe entender o E que sabe tem, entender. e o que recebe.
Exatamente. E o que fazer com? Sim. Nossa, não para. Não para. Por isso que eu comecei essa dinâmica e você entrou bem no raciocínio, como a nossa amiga colocou bem. Será que o orgulho permite que a gente... Porque de cabeça fria, a gente consegue ter essa visão que você teve. E você está certo, não está errado. Porém, quando a gente está de cabeça quente... Quantas vezes aqui a gente de cabeça quente não pediu contas a Deus? Às vezes até, poxa, onde é que está Deus que não vê isso? Às vezes não é nem com a gente. A gente cobra. E foi nesse sentido que Jesus ele dizia: é natural se preocupar com a sua manutenção. Mas viver em função disso, isso só vai te fazer mal. Quantas vezes a gente se deixa se levar pelos problemas e esquece muitas vezes de que dá uma volta na praia calma. Quantas vezes a gente, envolvido pelos problemas e contas para pagar, a gente transforma a vida do outro, família, no inferno astral, que só vai trazer mais problemas, quando que seria tão simples chegar para a esposa, para o marido, resumir a família, reunir a família e dizer: vamos dar uma volta na praia? Comer um saquinho de pipoca? Um prazer tão simples, mas que poderia trazer tantos benefícios, porque às vezes a gente se envolve tanto num estresse mental, mas de tal forma tão grande, que a gente se esquece de prestar atenção que o barulho da risada dos filhos é um santo remédio. E no entanto, às vezes os nossos filhos, eles estão dando risada, estão fazendo aquela bagunça até saudável, né, Carlos? Principalmente quando é pequenininho. Poxa, você é avô, eu sou avô, a gente sabe que é assim. E às vezes quando a gente é mais jovem, não tem experiência e traquejo na vida, a gente explode e pede para um filho ficar quieto. Ou seja, a gente briga com o nosso próximo, que é o mais próximo ainda, que saiu de dentro da gente num ato de amor. Pelo menos eu suponho que você tenha sido num ato de amor. E a gente briga com um serzinho em evolução porque ele está alegre. Ou seja, eu estou um porre e todo mundo tem que ficar também. Isso é fazer para o teu próximo o que você quer para você? Não tinha aquela brincadeira antigamente, pelo menos eu brinquei muito daquela chamada batata quente, que a gente ia jogando a bola, batata quente, 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 quente. Sobrava na mão de alguém e esse alguém, ele passava por alguma coisa. A gente brincou tanto disso na infância que quando a gente joga uma carga energética em cima do próximo, derruba, mas volta. E volta com força dobrada. E se o próximo entrar na sintonia e disser: vai se ferrar, isso se ele for educado, ele vai falar: vai se ferrar, aquilo vai voltar com carga triplicada. E aí depois a gente: eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer tanto problema na minha vida. E ainda a culpa é de Deus. A gente nunca para pensar: o que eu fiz para dar início a isso? Sr. Bernardino, quantas vezes o Dr. Freeman já não deu assim informações para todos, até de uma maneira geral, ou para os médios lá em cima, para as pessoas assim policiarem os seus pensamentos? O senhor que está acompanhando lá em cima, quantos fazem isso? Se safou do orgulho. Foi pegadinha, meu filho, com o senhor. Esse é o famoso: não julgueis para não ser julgado. Porque de fato o senhor Bernardino não pode precisar. Até porque pela quantidade de gente, né, que passa aqui numa reunião de cura, o senhor teria que ser um médium excepcional para estar na casa de todos ao mesmo tempo, né, senhor Bernardino? Não dá, né? Mas, antes da gente criticar o próximo, até pegando essa brincadeira que eu fiz com o senhor Bernardino, entra aquele exemplo de Jesus. Que aí a gente vai começar a aprender.
a se valorizar. Quando Jesus diz: tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. Gozado que no irmão Jesus coloca um cisco. Um cisco no olho da gente já incomoda, né? Agora, quando ele diz pra gente: tira a trave do teu olho, ele estava querendo dizer: tira o orgulho, tira a vaidade do teu espírito, desce desse pedestal que você se colocou, se coloca no nível de igualdade do teu irmão. Porque quando você se colocar no nível de igualdade, você vai compreendê-lo. E quando você compreendê-lo, você vai entender as limitações dele. E quando você entender as limitações do seu irmão, você tem condição de perdoá-lo. Porque aí você vai se colocar no lugar dele. Aí vem, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a questão de julgar, e a espiritualidade responde para Kardec: quando você for julgar, se coloca no lugar da pessoa, e você vai perceber que você faria igual, e às vezes até pior do que o que ele fez. Como eu poderia dizer, né? Se eu fosse falar de orgulho, seria hoje, amanhã e depois, e nós ficaríamos muito tempo. Mas já são 10:09, eu gostaria de deixar agora aberto para vocês, para que vocês perguntem, coloquem a opinião de vocês, e vamos agora tornar isso numa grande confraternização de bate-papo, onde um aprende com o outro. Se alguém quiser perguntar algo, por favor, esteja à vontade. Ninguém? Eu me sinto muito feliz em ser orgulhoso. Que bom! Que bom! E se você perguntar por que, eu digo. Com certeza eu iria perguntar. Eu sou muito feliz com a minha família. Isso é motivo de orgulho, de fato, é o orgulho positivo. É ou não é? Com certeza. Então, por isso que eu digo, eu me sinto muito bem em ser orgulhoso. Exatamente. Por quê? Lembra quando no início eu até estava comentando que eu falei assim, eu falei só bem por cima, o orgulho positivo e negativo? Isso. Eu preferi falar agora aqui só da parte negativa. Mas qual é o chamado orgulho positivo? O pessoal me estranha quando eu falo isso, orgulho positivo. Mas, por exemplo, No meu caso, ter uma família estruturada em que você os ama e eles o amam. Você os respeita e eles te respeitam. Isso não é motivo de orgulho? Por exemplo, uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades e venceu na vida sem nunca ter roubado, ter matado, e hoje ele está próspero. Oi? ter puxado o saco dos outros para crescer. Olha, aí já entra na parte de um pouquinho do orgulho negativo, porque pelo menos na minha opinião, aquela pessoa que puxa o teu saco, amanhã ele também puxa o teu tapete. Eu penso assim. Uma vez falaram pra mim, nem todo puxa-saco derruba os outros. Eu tenho minhas reservas. Eu acho que se você puxa o saco, amanhã ou depois, você vai puxar o tapete do teu chefe. Porque você vai querer o lugar dele. Porque a gente entra no orgulho, acrescido de outros requisitos a mais. Mas alguém... Oi? Aqui também tem o seguinte, quer dizer, que tanto o orgulho, como até o egoísmo, que não foi falado. Sim. Todos nós somos egoístas também, em alguma razão, em algum ponto, em alguma medida. Concordo com você. E não é errado. O errado é o exagero, seja do que for. Sim. Tanto muito egoísta, como muito orgulhoso, como nada orgulhoso. Quem é que não tem orgulho de nada? O que é uma pessoa que não tem orgulho de nada? A pessoa está certíssima. Ele tá tem que ter certíssimo. orgulho de algum. Todos têm. Todos temos. Eu tenho orgulho da minha profissão também. Lógico. O segredo da vida, acredito eu, é o meio termo. Meio termo. Exatamente. Você não pode ser exagerado em nada. Se come demais faz mal, mas se come de menos também faz mal. Sim. Então, até ser um pouco egoísta, é autopreservação. E Isso. no mundo que a gente vive, se você não se preserva, você também vira um saco de pancada. Com certeza. E isso também Deus não quer. Com certeza que Ele não. não criou a gente para isso. Não mesmo. Mas a gente tem uma criação voltada para a culpa. A gente tem necessidade de sentir culpa. Isso é milenar E de até. botar culpa em alguém. Sim, senão não tem graça. A culpa não foi minha, foi tua. Uhum. Eu tropecei que você botou o negócio lá. E por que você não olhou? Sim. Você não tem lá nenhum cara. Verdade. Tem pai.
Uma vez eu comentei aqui, até numa questão assim de problemas de obsessão, alguém saberia me dizer qual é a origem de qualquer processo obsessivo? Desde o mais simples até o mais escabroso. Alguém sabe dizer qual é? É o próprio obsediado. Não. Da sintonia. Também não. Isso já é a segunda etapa da obsessão. É mais profundo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, porque ele falou assim, não saberia dizer. Quem arrisca o terceiro? Todo processo de obsessão ele tem origem num amor mal compreendido. Em segundo plano, vem o que o nosso amigo aqui colocou, no próprio obsidiado. Ou seja, no orgulho. Pegando o que o Manuel, meu amigo, também falou, amanhã depois do processo obsessivo, o obsessor vai dizer: você foi o culpado pela minha desgraça. Mas até que ponto o obsessor também não tem culpa? Amor mal compreendido seria uma colocação, alguém que não se fez entender ou alguém que não foi entendido na sua posição? Nos dois. Nos dois. Por exemplo, alguém que não se fez ser entendido. Dentro de um conceito de entendimento, vamos supor assim, eu amo a minha esposa. Para mim é amor o fato de eu dominá-la, ter um ciúme possessivo, ter apego. Para mim é amor, eu chamo de cuidado. Só que isso tira a liberdade dela, tira a liberdade de ir, de pensar e de agir. Por quê? Eu fechei, sufoca. Eu não estava achando a palavra, sufoco. Amanhã ou depois ela se suicida. Como acontece. Tem muitos casos que falam, ela suicida-se porque ela não aguenta a pressão. Para mim eu a amava. Para ela, eu a atormentava. Ela passa para o lado de lá, por questões de afinidade, aí entra o que o Carlos falou. Ela pode ouvir os benfeitores espirituais, ou não, ela pode chegar e falar, agora é a minha vez, agora a roça vai ceifar. Começa um processo obsessivo. O meu amor era doentio. Ela não soube compreender o meu amor, que era um amor doentio. E eu também não soube compreender a liberdade dela. Você não soube exercer E não o que é o amor efetivo. Não, aí é que está. Por eu não saber, Carlos, para mim eu estava amando. Para você tudo bem, mas não foi a maneira correta. Não, a gente não está aqui... Você não exerceu o amor na sua plenitude. A gente não está aqui analisando a maneira correta. Certo. Até porque se a gente for analisar a maneira correta... Exatamente. Exatamente. De valor que Isso é você julgamento está de fazendo. valor. Porque você Na puxou o cabeça ponto dele de era vista amor puro. Hein? Na minha cabeça era amor puro. É. Você, Então tá julgando. Você não faria, mas você não é ele. Nem era casado com ela. Aí entra de novo aquilo. Tira Não venha mais aqui às quartas-feiras. Vem às quintas. Mas mesmo assim, nessa colocação que a gente está colocando, você viu como é Não, sutil? É sutil. Então, deu para É compreender? uma interpretação. Porque a gente está acostumado, que nem o Manuel colocou, as religiões e até milenares chegarem a dizerem assim: você tem que amar. Eu tenho que amar. Porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar. Eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que amar a minha esposa. Gostar não serve, tem que ser amar. Ela tem que me amar. Você vê que tem aqui até o desenho lá do dinossauro, né? Do bebessauro. Primeira coisa que ele falava quando alguém brigava com ele: você tem que me amar. Então eu acho que a minha esposa tem que me amar. O meu pai, ele tem que me amar. Ele me botou no mundo, minha mãe me botou no mundo, eu tenho que me amar. Meu pai e minha mãe acham: você tem que me amar, porque eu sou seu pai e a sua mãe. Mas olha, você tem que me amar. Então a gente ama. Mas a realidade, meus amigos, é que a gente só quer do nosso lado que nos faz bem. Então aí eu pergunto: sabemos amar? Não. A gente ainda está aprendendo. Eu já comentei aqui com vocês a visão da psicologia sobre o amor. Lembra quando eu falei do filia, do ágape?
do porneia. São classificações do amor. E não é invenção da psicologia do século XX, porque isso aí já vem da Grécia Antiga, de antes de Jesus Cristo. Filia, o amor que Paulo de Tarso diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que tange ou sino que soa. Quando você pega no original grego, está escrito, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caritas, que traz a caridade. Caritas, em grego, é o amor acima de psique. Que o amor acima de psique, por exemplo, o amor de psique era aquele amor que a gente conhece do Chico Xavier. O caritas é o amor de Jesus. Olha a diferença. O psique, algumas pessoas nesse mundo têm, que é o desapego. Só que todos nós ainda estamos na classificação do grego, que é o porneos. Sabe qual é o tipo de amor, o porneia? Posse, meu, minha mulher, meu filho, meu marido, minha casa. Um filho é meu, eu tenho meu filho, mas para a grande maioria das pessoas, e agora eu pergunto para as mães, se chegasse Deus aqui para vocês, mamães, e dissesse assim, eu vou levar seu filho, não precisa nem terminar a frase, já balançou a cabeça, não vai não. Por quê? Meu filho. Mas ela podia dizer, me leva eu, então. O que seria a mesma coisa? O que seria a mesma coisa? Iria separar do mesmo jeito. Agora a questão, porque o grande problema da questão aqui, de novo na questão do orgulho e do apego, não é o quem vai. É quem fica e quem vai. Porque é aquele tal negócio, tudo bem, mãe, achei nobre da tua parte, eu vou levar você. Mas aí ela olha, eu vou deixar meu filho com ele. E quem vai cuidar? Ela já olhou para ele assim. Estão vendo como é? Como a gente fala da alma, de desapego, de orgulho, de vaidade. A gente escorrega de um lado e cai do outro. Por quê? Porque estamos aprendendo. E o gostoso é disso, estamos aprendendo. Da mesma forma que nós aprendemos um com o outro aqui, cada um dando um comentário, os nossos benfeitores espirituais, eles têm o prazer de nos ensinar. E com todo orgulho, toda vaidade, sabe o porquê que Jesus nos compreende e nos aceita como somos, com todos os erros e virtudes que temos? Porque quando esse planeta foi criado, Ele estava aqui para nos receber, nos aceitou de braços abertos como somos. Ele não chegou e falou, eu quero você que é melhorzinho, você vai para outro planeta. Ele falou, vem, eu aceito. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou pedir perdão para Deus. Eu não quero escandalizar muito vocês, mas Deus perdoa. Perdoa? Vaidade, orgulho, sabe por quê? Porque Deus ele não te perdoa. Deus não tem necessidade de perdoar nenhum de nós. Sabe por quê? Porque só perdoa quem guarda rancor. Deus não tem isso. Ele te ensina. Nós é que sentimos necessidade de ouvir. Perdoa. Aí quando a gente escuta essa palavrinha, uma palavrinha tão pequena, né? Me perdoa, a gente já... Aí vem o orgulho. Eu te perdoo, meu irmão. Está errado, né? Eu sou o cara. Está errado, né? Por isso que eu falei. Deus não perdoa porque não guarda rancor. Nós guardamos. Ele nos aceita como somos. Ele ensina. Ele não pune. Ele não pune. Ele ensina. É diferente.